fazendo, meu irmão. Quão poderoso é você poder conhecer um princípio extraordinário que veio do céu. Aprenda, a honra não nasceu no homem. O homem foi coroado com honra. Segundo o salmista, todos nós fomos coroados com o quê? Com honra. Então fala para o seu irmão, você já é coroado com honra desde o seu nascimento. Amém? Aleluia. Por isso que eu estou aqui reafirmando mais uma vez a quarta mensagem sobre honra. Eu ministrei o poder, eu ministrei conectados, eu ministrei sobre muitas coisas. Mas hoje eu quero falar sobre o quê? Eu quero falar que além de podermos ser conectados e podermos desfrutar do poder da honra, eu e você, nós temos que crescer em honra. Amém? Fala para o seu irmão, crescendo em honra. Nós somos chamados para crescer em honra. Quanto mais crescemos na nossa atitude de honrar, mais expressamos o Senhor sobre a nossa vida. E eu quero pegar o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 17 ao 18, amém? E você pode acompanhar na projeção, que diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus Pai, o quê? Honra e glória, aleluia. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, olha quando ele recebeu honra e glória: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Pai de amor, eu oro para que nesta noite o Senhor possa ministrar ao nosso coração, que essa palavra venha saltar ao nosso coração. Queremos crescer, irmão. Abre os nossos olhos espirituais para conseguir enxergar aquilo que ainda está obscuro em nossa vida, para que possamos, ó Deus, firmemente andar nos passos da honra. Eu creio, Pai, que hoje é dia do Senhor selar em nossas vidas essa atitude tão poderosa, que tem o poder de abrir portas, que tem o poder de nos conectar a herança, a unção e a presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, que nessa noite, ó Deus, eu declaro que não será eu, mas o Senhor ministrando em nós. Diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Existe um ditado que diz assim: quem sempre foi rei, nunca pode perder a majestade. Amém? Repita comigo: quem sempre foi rei, nunca vai perder a majestade. Amém? Eu já falei que você já nasceu desde o seu nascimento coroado com o quê? Com honra. Então você já é um rei, uma rainha por natureza. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Você pode estar fora do palácio, vocês podem estar sem as suas vestes reais, mas uma coisa é certa: o seu falar, o seu proceder, a sua maneira de tratar as pessoas verão a realeza sobre a sua vida. Vamos falar a respeito de você, porque você está aprendendo sobre um princípio que é poderoso. Aprende uma coisa comigo: tudo que cresceu em prosperidade, tudo que deu certo na vida de uma pessoa, é porque a primeira porta que ela entrou foi a porta da honra. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabemos que o homem então foi criado pela honra, foi coroado, mas em certo momento, no pecado de Adão, essa honra foi destituída da imagem que nós recebemos do pecado. Mas presta atenção, eu e você, nós recebemos a vida de Deus em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Em Jesus Cristo, Jesus Cristo é as vestes reais. Hoje nós somos uma nação de quê? De reis e sacerdotes. Você já é, porque Jesus está na sua vida. O DNA de Deus foi inserido sobre o seu ser.
Hoje você não vai esforçar para ser, amém? Deixa eu te falar algo aqui. Alguns pensam assim, não, tem que esforçar para ser um filho de Deus. Não, você não tem que se esforçar, você tem que crer que já é um filho de Deus. E a sua atitude de crer vai produzir na sua conduta, no seu estilo de vida, os efeitos daquilo que Deus já fez sobre a sua vida. Você já é. João 1,12 diz que você recebeu poder do alto para ser transformado em um filho de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Diga assim bem alto: somos da nobreza. Temos o sangue real. Sangue do Rei Jesus. Fala assim: o mais nobre. E Ele me fez um rei também e rainha. Diga glória a Deus. Aleluia. Você acha por que Jesus atrai as pessoas? Porque a atitude dele era totalmente diferenciada dos religiosos. Era uma atitude o quê? De alguém que sabia de quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que ele foi levantado para ser o protótipo de uma geração de novos filhos. Jesus, antes de ter morrido na cruz, ele era o unigênito do Pai. Mas após a sua morte e ressurreição, ele se tornou o primogênito. Amém. O primeiro de uma nova criação, de uma nova geração de filhos. E eu e você, nós somos dessa linhagem. Amém, irmão? Fala do seu irmão: meu irmão, assenta direito, fica firme, você é um rei, um representante. Sabe quando você, isso muda toda a sua vida. Quando alguém vai fazer uma entrevista de emprego, se ele não souber quem que Deus fez ele ser, ele vai chegar numa postura diferente. Ele vai chegar para tentar convencer. Mas quem já é rei, quem já é uma rainha, quem já sabe que tem o Espírito de Deus, quem já sabe que tem o Espírito Santo fluindo poderosamente sobre a vida dele, ele não vai lá para convencer, ele vai lá para apropriar, porque a palavra de Deus diz que onde plantaremos as plantas dos nossos pés, o Senhor nos daria possessão. Você é alguém que tem a possessão do alto, que tem herança, alguém que o Senhor está levantando para representá-lo aqui nessa terra. Nós somos um representante. Eu e você, nós somos levantados para crescer em honra. Então fala para o seu irmão: você não apenas foi coroado com honra, mas também foi chamado para crescer em honra. Amém? Mas como poderemos crescer em honra? Eu separei aqui 3 motivos para você crescer em honra. Amém? E o primeiro, diga assim: crescemos em honra. Em primeiro lugar, quando rejeitamos todo tipo de desonra. Amém? Então, Deus te chamou para crescer em honra. E a primeira atitude que vai fazer você crescer em honra é rejeitar sobre a sua vida qualquer atitude de desonra. Não apenas na outra parte, mas na nossa parte também. Amém? Então veja bem, em primeiro lugar, então nós crescemos quando nós rejeitamos a desonra. E quando você decide andar em honra, presta atenção, você vai ficar mais sensível, Edivaldo, a qualquer atitude de desonra na sua frente. Você vai perceber no seu espírito. Por quê? Porque é uma atitude em fé que você decidiu andar. E por causa que você agora apropriou dessa cultura do céu, porque essa cultura não é da terra, é do céu, amém, irmãos? Amém. Você vai se tornar sensível. E veja bem, quando você percebe, então você precisa logo rejeitar tanto da sua vida como ajudar a repreender na vida do outro, para que essa atitude de desonra venha cair por terra. Mas existem vários tipos de desonra. Algumas são fáceis de perceber, como por exemplo, separei 3. Fala assim: desonra aberta. Desonra o quê? Aberta. Sabe o que é a desonra aberta? Nós temos ali um desenho bíblico,
Ali nós temos Noé e os seus filhos, tem Cã. E o que aconteceu? Em certo momento, então, para você entender o que é essa atitude da desonra aberta, sabe, essa aqui é o melhor exemplo para você entender. Estava ali Noé totalmente bêbado, e ali o seu filho Cã, o que aconteceu? Ele viu seu pai bêbado e nu. E o que ele fez, Edivaldo? Chamou seus irmãos e expôs a nudez do seu pai. E quando os seus irmãos perceberam, eles tiveram aquela atitude ali. Eles pegaram o lençol e nem olharam para o pai nu. Eles cobriram a vergonha do pai. O que isso aponta, irmãos? Aquelas pessoas que desonram abertamente são pessoas que não medem a consequência das suas palavras. Quando elas falam, elas nem medem o que estão falando. Pelo contrário, elas ficam orgulhosas quando sentem que estão desonrando. Então fala para o seu irmão, jamais tenha essa atitude, e nem aceite essa atitude de ninguém sobre a sua vida. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia. Não seja insolente, não tenha essas atitudes, amém? Mas nós temos também outra atitude de desonra, a velada ou sutil. O que é a desonra velada e sutil? É aquela que a pessoa, ela tem um espírito maligno, que ela vem com engano. Quer um exemplo? Absalão. Em certo momento, ele estava amargurado com o pai, Davi, o rei Davi, por não ter tomado uma atitude com respeito à sua irmã, que foi estuprada, e ele era amargurado com o pai. E o que aconteceu? Absalão ficava na porta do palácio, e as pessoas vinham para apresentar os seus problemas ao rei, para o rei julgar os seus problemas. E Absalão abordava elas e falava assim: o rei ele é até bom, meu pai é bom, mas está muito ocupado. Eu quero falar para você que ele até quer resolver o seu problema, mas ele não vai resolver agora o seu problema. Ou seja, se eu fosse o rei, eu faria rápido em resolver o seu problema. O filho, Absalão, até elogiou o pai, mas o que ele estava por detrás? De um espírito de engano. Sabe, essa aqui já é uma atitude mais difícil de perceber, porque a pessoa até chega com elogio, mas ao contrário, ela quer o quê? Te jogar para baixo, quer denegrir a sua imagem. E também nós, presta atenção, eu não estou aqui somente para pregar, para falar dos de fora, mas eu estou aqui para trazer orientação para nós mesmos. Amém. Para que de maneira nenhuma possamos ter essa atitude. Jamais, presta atenção, jamais fale na ausência da pessoa. Se você tem uma insatisfação, procure diretamente a pessoa. Não seja um Absalão que tenta até maquiar uma rebeldia com elogios. Olha para o seu irmão, jamais faça isso. Toda insatisfação sua, vai na fonte, diretamente, trate com a pessoa, para que venha a ser resolvido o problema. Amém? Quantos acham que isso é de Deus? Dá glória a Deus. Lembra, domingo passado eu falei, amargura zero no coração. Jamais permita que amargure seu coração. Porque se você andar com o coração amargurado, você vai ter atitudes que não teria sem essa amargura. Então a amargura, ela muda a nossa vida. A amargura tem o poder de fazer coisas dentro de você que você seria incapaz de fazer em paz. Então diga glória a Deus, porque você é perdoado, você é amado de Deus, e você não precisa de ter atitudes assim. Amém? Mas por outro lado, nós temos a outra atitude de desonra. Fala-se da ignorância. A atitude da ignorância, de desonra, de ignorância é o seguinte: é quando a pessoa desonra e nem sabe que está desonrando. Por que acontece isso? Porque geralmente muitas pessoas nunca foram tratadas nesse nível diante de Deus.
talvez nunca ouviu uma palavra dessa, talvez nunca orou a respeito disso. Tem um exemplo na palavra de Deus. Quando o rei Davi assumiu o rei, conta-se que Saul morreu. E chegou um soldado da guerra, onde que estava a guerra, chegou para Davi e falou assim: olha, rei, você não sabe o que aconteceu, uma grande bênção, chegou sua hora de reinar. Davi: o que aconteceu? O rei Saul morreu. E outra coisa, quando eu vi que ele ia cair, eu coloquei a espada e ele caiu em minha espada. Matei o rei. Um lado, ele estava pensando que ele estava o quê? Honrando Davi. E na hora, presta atenção, o pior foi que ele encontrou um homem de honra, que teve a oportunidade de matar o próprio Saul e não matou. E quando Davi ouviu todo o caso, falou assim: filho, você tem noção do que você está falando? Você tocou no ungido do Senhor. E outra coisa, da mesma forma que ele morreu, você vai morrer. E pela mesma espada que aquele soldado morreu. Ou seja, ele morreu de uma forma ignorante. Então tem muitas questões na nossa vida que às vezes nós desonramos as pessoas por falta de conhecimento. Então fala para o seu irmão: graças a Deus, que eu e você estamos aprendendo princípios da honra para termos cuidado em nossos relacionamentos. Amém, irmãos? Porque lembra sempre, toda vitória, todo decreto de vitória, porque no início houve honra de uma parte, mas todo decreto de fracasso e ruína e morte é porque em certo momento entrou a desonra. Então olha só, porque o fim de todos os que desonram, fala para o seu irmão, é a morte. O fim de todos que desonram é o quê? Morte. O padrão do mundo é o quê? Desonra. Fala para o seu irmão: o padrão do mundo é desonra. Então as pessoas desonram e não percebem que estão desonrando. Amém? Muito chega, igual eu brinquei aqui no primeiro culto de honra, eu falei, às vezes você encontra um colega, um amigo lá da infância ou da juventude, o cara em 5 minutos acaba com a sua vida. Ô rapaz, mas você era até ajeitar, mas agora caiu no cabelo, a barriga cresceu, você está... Ou seja, o que a pessoa está fazendo sem saber? Desonrando o outro. Amém? Fala para o seu irmão: não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Sai boca de bênção na minha vida. Amém? Por isso quando a gente cumprimenta, falou ungido, o homem de Deus, favorecido, abençoado. Amém? É assim que nós honramos. Aleluia. Então a honra faz com que as pessoas avancem mais rápido. Amém? Mais do que? Rápido. Tudo fica mais fácil onde que tem um ambiente de honra. E eu quero falar para você: onde tem um ambiente que falta honra, chega um cheio do princípio de honra, essa pessoa, ela é mais favorecida nesse ambiente. Você já percebeu que tem funcionários que chegam numa empresa e eles não são tão habilitados assim, seu currículo não é tão capacitado assim, mas ainda assim ele faz diferença, ele cresce, ele vai embora. Por quê? Porque a atitude dele com respeito à empresa é de honra. Mas por outro lado, às vezes tem um funcionário que o cara lá está 200 anos na empresa, já fez todo o curso, plano de carreira da empresa, mas o cara não sai do mesmo lugar. Por quê? Só há uma questão: honra. A desonra, sabe, a desonra ela fecha portas. Mas eu quero falar para você, meu irmão, o próprio Deus nos exorta para que possamos ser pessoas honrosas. Olha o que está escrito em 1 Samuel 2,30, e diz assim: aquele que me honra, eu honrarei, mas aqueles que me desonram conhecerão o quê? O meu desprezo. Olha que severidade nessa exortação. Eu quero falar para você, você que está em Cristo, você foi unido a Cristo, amém? A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Dá uma glória a Deus por isso. Mas o que pode ser essa separação? Você perde a sensibilidade. A presença está aí, Micaela.
Mas a atitude nossa de desonra vai nos deixando o quê? Mais insensíveis. Você fica insensível à presença de Deus. E quanto mais você vive nesse ambiente onde que a honra floresce, eu quero falar para você, bem-aventurado é o casamento que anda em honra. Bem-aventurado é a família que anda o quê, irmãos? Em honra. Bem-aventurado é o patrão que conduz a sua empresa com os funcionários com sobre honra. A honra é a liga, irmãos. A honra é a liga de todas as coisas. Dificilmente, onde que há honra, as coisas se abalam. Mas você já percebeu que onde há desonra, não precisa ser nem um terremoto. Um ventinho faz o quê? Derruba tudo. Eu falo para o seu irmão, a honra nos protege, nos guarda. Amém? Então o desejo de Deus é que o nosso coração seja sempre para honrar. E entenda o seguinte, essas coisas que o Senhor fala que nós temos que honrar, traz uma conexão não apenas com Deus, mas com as pessoas também. 1 Pedro 2,17 diz assim: tratai todos com honra. Como que nós devemos tratar? Honra. Todos, fala para o seu irmão, os bons, os maus, os piores e até os melhores. Todos com honra. Amém? Nada te habilita a desonrar uma pessoa. Um fechamento no trânsito não pode te habilitar você a fazer o quê? Desonrar a pessoa. Conta-se que certa vez vinha uma pessoa na rodovia dirigindo, aí de repente numa curva assim, vem um homem, uma mulher, de toda velocidade fazendo a curva, falou: ô porco! E o cara falou: que isso? E gritou: vaca! E seguiu. E quando ele acabou a curva, tinha uma manada de porco, e ele bateu o carro. Ou seja, a pessoa estava o quê? Analisando ela. Mas a atitude dessa pessoa, certamente que não andava em honra, já colheu como ofensa. Eu quero falar para você, filho, a honra, você vai aprender que o próprio Senhor Jesus andou em honra, foi coroado, cresceu em honra e venceu toda crítica por causa dessa base que ele recebeu do Pai. E olha só, em segundo lugar, fala para o seu irmão, primeiro nós crescemos em honra, rejeitando toda desonra. Amém? Mas em segundo lugar, nós crescemos em honra, tendo consciência do amor do Pai. Amém? Então, quanto mais você conhece o amor do Pai, mais isso vai trazer o quê? Uma firmeza dentro de si. Sabe, você tem que estar seguro de quem você é. Você já viu a diferença de filhos que andam que são inseguros? Ele não tem liberdade dentro da onde? Da própria casa. Eles não têm segurança de entrar em lugares porque eles acham que não tem o quê? Que não tem a honra de fazerem parte do processo, de tudo que está ali naquele ambiente. Eu quero falar para você, filho, a grande diferença de homens e mulheres de Deus que são abençoados e outros ainda que andam em dificuldade, é porque eles têm segurança na identidade deles. Jesus, ele cumpriu todo o ministério, toda a missão dele, porque desde o início ele sabia que ele era amado do Pai. Você precisa saber que você é amado de Deus, porque senão, Joana, nós temos um opositor, que ele trabalha com circunstância, que usa mídia, que usa tudo, para que você pense diferente, para que você pense que você anda em juízo, para que você pense que você anda em dívida diante de Deus. Sabe, o amor de Deus, ele foi derramado em nosso coração, diz a palavra. Sabe, então essa é a segunda maneira de crescermos em honra. E é o que? Tendo consciência do amor do Pai. Sabe, eu quero falar para você, a consciência é uma função do Espírito, e a consciência é o próprio Deus o que? Falando com você. E quando você tem uma consciência pura, porque a palavra de Deus diz que nós somos libertos de uma má consciência. Que má consciência é? Uma consciência de condenação. Eu quero falar para você, Deus não está contra você, Deus é por você. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus joga no seu time, meu irmão.
Deus é o camisa 10, é o artilheiro, Ele é o técnico, Ele é o time inteiro, Ele joga do seu lado. Você tem que ter essa segurança, porque o próprio apóstolo Pedro, olha só, em Pedro 2, capítulo 1, 17 ao 18, como nós lemos no início, quero ler de novo, diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a sua voz, a seguinte voz, o que? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então o apóstolo Pedro está aqui relatando o evento que foi quando Jesus foi transfigurado. Sabe, lá em Lucas 9:35 diz assim: e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então era Deus testificando a respeito de quem Jesus era. Quem que Jesus era? Quem, irmãos? Ele era o quê? Ele era o filho amado. E eu quero desafiar você a entender o seguinte: você carrega o amado dentro de você. Você que está revestido de Cristo. Ou você pode dizer: eu estou revestido do Filho amado. Então, se você está no amado e ele foi coroado com honra e glória, eu quero falar para você: você pode andar na mesma maneira e ter a mesma segurança. A mesma segurança. Observe então que em Lucas 1, em 2 Pedro 1, 18, o apóstolo diz assim: nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Aleluia. Sabe, ele estava lembrando o que trouxe segurança para Jesus. Ele estava falando: eu sei a chave, porque Jesus portou a cruz. Eu sei a chave, porque Jesus não caiu em tentação. Eu sei a chave, porque Jesus andou em prosperidade. Eu sei a chave, qualquer filho de Deus pode andar em vitória. É saber que é amado do Pai. É saber que o amor do Pai não muda. Não vai ser técnicas que vai mudar a sua vida. Não vai ser princípios de administração que te vai fazer melhor. Não, presta atenção, filho. Como eu falei para você, tem pessoas que nem são tão bons assim, mas anda debaixo da graça do favor e prospera, vive feliz, desfruta de um casamento poderoso. Aleluia. Eu não estou falando para você não ser, não se capacitar, não me entenda mal não. A ignorância não ajuda Deus em nada, mas também não impede. Não impede Deus fazer milagres, não impede Deus mudar a sorte de um homem. Sabe, Deus, ele pega um órfão e faz ele de um filho. Ele chama de amado. Ele acrescenta na família de Deus. Sabe, eu quero falar, aquela pessoa que ele não teve uma raiz nessa terra aqui para conduzir ela a andar em honra. Mas nós não precisamos nada nessa terra. Nós precisamos receber do alto. Porque toda boa dádiva vem da onde? Do alto. Toda boa dádiva que você desfruta na sua vida vem de Deus. Todo o caráter que nós precisamos vem de Deus. Toda excelência, toda herança que nós precisamos simplesmente é pela presença de Deus. Quando você entende isso, e eu quero perguntar para você, o que isso tem a ver com você? Quando Pedro ele fala: eu lembrei a razão porque Jesus foi coroado de honra e glória. Sabe, todas as vezes que você faz o seguinte: vem cá, Murilo, vem aqui, fica aqui na frente aqui. Todas as vezes que você, vem aqui. Todas as vezes que você olha no fundo do olho de uma pessoa e fala assim: você é um filho amado de Deus. Glória a Deus. Sabe o que você está fazendo? Você está coroando a vida dessa pessoa. Com glória, com honra. Sabe, eu quero falar que as palavras, a honra vem pelas palavras. Amém. Pela atitude. E aqui Pedro está falando, Deus fez questão de olhar para o filho e falar assim:
você é o meu amado, você é o filho do meu prazer. É essa atitude que nós devemos ter uns para com os outros, de falar do amor do Pai, de falar que nós somos preciosos ao olhar do Pai. Não fale de condenação, não. Para que condenar? Nem Deus condena. Nós estamos em Cristo, a palavra de Deus diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Moreira. Vamos dar uma salva de palmas pelo amado de Deus. Amém? Então, você percebeu como que Jesus recebeu honra e glória? Ouvindo o Pai afirmando quem Ele é. Então, todas as vezes que nós cultivamos esse ambiente, presta atenção que você que é pai, você que tem um filho, você precisa de reafirmar na vida dos seus filhos que ele é o quê? Amado de Deus, que ele é filho do que? Do seu prazer. Você tem que abençoar, e muitas vezes nós vemos o quê? Ô peste, ô menino, ô chato, faz isso não. Não faz isso não, testifica quem seu filho é. Amém. Antes de ele ter vindo de você, ele já era em Deus. Antes dele ser uma substância informe, amém, ele já era amado de Deus. Não existe nenhum acidente não. Não importa da maneira, a porta de entrada. O importante é que nós somos gerados pela vontade de Deus. Você é gerado pela vontade de Deus. E você pode, quando você está seguro nisso, você vai entender o seguinte: eu não sou mais um na multidão. Eu não sou apenas um número no meio dessa multidão. Deus, Ele me trata como um filho. Deus, Ele faz questão de reafirmar sobre a minha vida o amor dEle. Sabe, você tem que ter essa consciência, esse entendimento. Quando você entende, sabe, isso vai destruir toda barreira que encontra na sua vida. Muitas coisas nos impedem, prende a nossa vida. Timidez. Sabe por que muitos filhos hoje são tímidos? Porque não teve segurança. É ou não é? Por que você às vezes não tinha coragem de ir lá na classe e apresentar o trabalho? Preferia tirar o quê? Zero na apresentação do que se expor. Sabe por que as pessoas não conseguem se expor? Porque tem dúvida de quem são. Mas você é um filho amado de Deus. Jesus não se ocultou. Depois que foi dada a largada no seu ministério, ele estava lá cumprido, porque ele era amado. O Pai, desde o início da história, disse para ele: você é meu filho amado. Desde o primeiro dia que você entrou na família de Deus, você já entrou como um filho amado de Deus, como alguém que é fruto do prazer do Pai. Sabe, lá em Mateus 3, 16 ao 17, quando Jesus foi batizado, a primeira vez que Deus trouxe essa afirmação, porque lá em Lucas, Deus estava reafirmando para Jesus. Aqui, logo após o batismo, diz assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: o que, irmãos? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! E o que depois aconteceu logo após o seu batismo? Logo após ter o testemunho do alto, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, apareceu quem? O tentador, o diabo. E o que o diabo fez? Testou Jesus. Ele disse aqui em Mateus 4, 1 ao 3, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o quê? Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe, a estratégia do diabo é assim. Patrícia, né? Patrícia. O diabo até sabe que você é filho, mas ele nunca vai te lembrar que você é amado. Porque Jesus, ele tinha ouvido do Pai que ele era o quê? Filho amado.
O diabo, ele é tentador, acusador. Ele fala assim, você é até filha, né? Mas transforma essa situação aí. Porque se você é filha, Deus não vai te deixar na chapada. Ele não vai te deixar nessa situação. Mas eu quero falar para você, quer vencer uma tentação? Lembra que você é amado. A estratégia do diabo não é lembrar o amor do Pai. A estratégia do diabo é colocar dúvida a respeito do quanto ele te ama. E eu quero falar para você, ele nunca vai te amar mais do que ele já te ama hoje. Diga glória a Deus. Mas também nunca vai te amar menos por alguma atitude sua hoje. Ele já te ama no máximo, porque você está em Cristo Jesus, o amado do Pai. Sabe, irmãos, eu gosto de ler, e eu lembro um autor cristão, Zig Ziglar. Ele é um autor ele dá cursos motivacionais, esse homem. E lembro um testemunho dele que foi o seguinte: ele andando na rua, ele viu um mendigo, e esse mendigo ele estava vendendo lápis por $1. Não valia $1 os lápis. Era uma forma dele pedir o quê? Dinheiro. Ninguém queria os lápis. As pessoas passavam, davam o dinheiro e seguiam. Aí Zig-Zag, ele olhou assim, deu $1 e foi seguindo. Só que depois ele falou assim: não, vou buscar meu lápis. E ele foi lá, vim pegar meu lápis. Mas o seguinte, você a partir de hoje não é um mendigo, você é um homem de negócios. Pegou o lápis e saiu. Passado muitos anos depois, ele numa conferência na igreja, vê um jovem bem vestido e fala: você lembra de mim? Pô, não lembro não. Fala: eu sou aquele mendigo que um dia você pegou o lápis e olhou no fundo dos meus olhos e falou o seguinte: você é um homem de negócio. Amém. Ele creu. E o que ele virou? Homem de negócio. Agora deixa eu te falar, você é amado. Amém. O que você precisa? Crer. Se você crê, é isso que basta. Você não precisa provar. O diabo queria o quê? Prova se Jesus era filho de Deus. Maior prova nós temos é o testemunho do céu. Não vão ser assim dos dois que vão dizer se você é ou não é. Não é o seu estado que vai afirmar ou reafirmar se você é ou não é. Você é porque você está no amado, em Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Mas também, eu lembro uma vez do próximo, a Marilyn Monroe, essa mulher, essa atriz famosa. Alguns aqui nem sabem quem é jovem, amém? Mas essa mulher, ela chamava, na verdade, a Norma Jean. E ela, na sua fase da infância, ela vivia de casa em casa, era órfã. E num dia no New York Times, fazendo uma entrevista, ela dando testemunho da vida dela, aí o entrevistador, todo entrevistador lê antes o resumo da vida da pessoa, e falou: Marilyn, eu percebi que você, na sua infância, era uma pessoa que vivia de lá em lá, porque você era órfã. Ela sim. E ela fez uma pergunta: algum dia na sua vida, você se sentiu amada em algum desses lados? E ela falou assim: um dia eu tive uma experiência que marcou a minha vida. Foi um dia, eu morando na casa de eu devia ter entre 6 e 7 anos de idade, eu morando na casa de uma senhora, eu cheguei em silêncio enquanto ela estava assentada ali, diante do espelho, se maquiando, eu assentei do lado, e ela sorriu para mim. E quando ela sorriu para mim, ela me pegou, me pôs do lado, pegou a esponja, o pó de arroz, e passou na minha bochecha. Ela não falou nada, mas aquela atitude dela, eu me senti amada. Amém. Eu me senti amada. Sabe, aquela senhora não teve nem atitude de honrar ela, mas a atitude de valorizar mudou a vida daquela pessoa. Eu quero falar para você, eu estou te dando testemunho de uma pessoa que nem vida de Deus tem. Agora imagina você que tem a vida de Deus. Imagina o que as suas palavras podem produzir, tanto na vida do seu filho, como na vida de outras pessoas.
Quando você tem uma atitude de honra, porque tudo, presta bem atenção, tudo que Deus criou na nossa vida foi feito para conectar. Jamais, por exemplo, quando um filho chegar do seu lado e falar: pai, o senhor me ama? Se você estiver lavando panela, se você estiver vendo televisão, lendo um livro, não fala que ama ele, não. Ele precisa que você conecte os olhos com ele. Se for para falar, pare o que está falando e olhe no fundo dos olhos dele, para que você possa transmitir a conexão, para que você possa trazer a afirmação do seu verdadeiro sentimento acerca dele. O que Deus Pai fez? Parou o céu, abriu o céu, olhou para o filho: você é o meu amado. Aleluia. Deus faz isso para reafirmar na sua vida pelas inseguranças que te prende, venha cair por terra. Diga assim: tudo que Deus fez na minha vida foi apto para conectar. Vamos fazer isso? Fique em pé, só um minutinho. Vamos fazer uma dinâmica. Olha um para o outro aí, olha no fundo dos olhos, fala assim com seu irmão, fala assim: tudo que tem nos meus olhos, tudo que tem nos seus olhos foi feito para conectar. Porque já viu um filho que não tem segurança, ele não consegue fazer o que, Joana? Aonde? No olho. Quem não tem segurança não consegue o que? Olhar nos olhos. Então você pode olhar sempre no olho do seu irmão. Não é só da esposa e do marido, do filho, não. Qualquer pessoa você pode ter segurança, porque você já sabe que é amar. Mas fala para o seu irmão, fala assim: dá a mão aqui, aperta a mão dele aí, pega firme, para você mostrar que você está conectado. Fala assim: tudo que Deus fez foi feito para conectar, meu irmão. Agora abre os braços, mostra para ele, fala assim: meus braços também, dá um abraço nele. Fala assim: foi feito para conectar. Foi feito para quê? Conectar. Isso é uma prova, filho. Presta atenção. Presta atenção aqui que o pastor quer falar para você. Qual que é isso? Pode sentar. Amém? Amém. Qual que é a estratégia do diabo para destruir a vida de uma pessoa, Davi? Desconectar do corpo. O diabo trabalha todos os dias para fazer o que com você? Desconectar do corpo de Cristo, da igreja. Porque isso que você fez transfere alguma coisa. O diabo é o seguinte: para esse trem de igreja, você pode até ter igreja, mas vai online. Porque né, online você não abraça, online você não conversa com ninguém, online você não tem conexão. É bom, é ferramenta, é joia, mas nada vai transferir isso aí, porque Deus fez você para se conectar. Lembre-se sempre, fala para o seu irmão: pessoas feridas ferem pessoas. Fala assim: pessoas amadas amam as pessoas. Pessoas perdoadas perdoam. Amém, irmãos? Tudo, quando você entende que é amado, você cresce em honra, você consegue amar qualquer tipo de pessoa nesse mundo. Por que Jesus amou a todos? Porque ele só não andava em honra, ele cresceu em honra. Porque Deus falou: você é amado. Eu quero falar para você: você é amado de Deus. Durante a semana nós enfrentamos tanta dificuldade, irmãos. Foi boa essa semana passada? Fácil para você? Sempre tem um B.O.zinho, tem ou não tem? E aquele B.O.zinho, aquilo ali é para quê? Para te esfriar, para trazer insegurança na sua vida, para te trazer, para que você possa provar alguma coisa. Você não tem. Sai dessa, em nome de Jesus hoje. Você é um amado de Deus, é a revelação do amor de Deus aumentando, vai aumentar a glória sobre a sua vida. E por fim, fala para o seu irmão: em último lugar, crescemos em honra quando eu creio que não existe mais juízo sobre a minha vida. Não existe o quê? Juízo sobre a sua vida. Você pode dever aqui nessa terra o Serasa, mas no céu não tem dívida. Aleluia.
Aleluias. Sabe a razão pela qual nós podemos ter glória e honra? É porque já não existe juízo na nossa vida. Nós somos libertos. Houve um preço pago sobre a nossa vida. Olha só para você, embora hoje cheio do Espírito. Efésios 1, versículo 6 ao 7 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu o quê? Gratuitamente aonde? No amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia! Você é perdoado por causa da riqueza do perdão de Deus. Nós servimos um Deus que é rico em quê? Em perdoar. Não existe pecado maior do que o perdão de Deus. E nós conhecemos coisas que nós rejeitamos, que ferem a nossa consciência, um homem poder fazer. Mas a graça de Deus é tão grande, tão poderosa e tão rica, que o perdão pode alcançar essas pessoas. Mas às vezes nós pensamos o seguinte, que é na medida da nossa consciência de pecados que Deus nos perdoa. Filho, os pecados inconscientes seus, Deus já perdoou. Quando você entende isso, você anda em paz. E quando você aceita isso, você é liberto da força do pecado. Quem que é escravo do pecado? Aqueles que lutam com as suas próprias forças contra o pecado. Aqueles que querem resolver em si a questão do pecado. Já foi resolvido. Aleluia. Pelo perdão de Deus, pelo sangue. A palavra diz que é gratuitamente no amado. O preço foi Ele que pagou. Não é que Deus fez assim, evaporou o pecado. Não, o seu pecado já foi julgado. Já foi julgado lá na cruz do Calvário. E foi doloroso para o Pai ver o seu filho ser moído naquela cruz. Deus sentiu o peso de punir o filho. Toda a punição que haveríamos de receber, Jesus recebeu. E agora gratuitamente nele recebemos a riqueza do seu perdão, a riqueza da sua graça. Sabe a palavra gratuitamente, deixa eu te ensinar aqui, fala para o seu irmão, é carito. Escreve charito com CH, mas diz carito no original grego. E essa palavra, presta atenção, ela significa altamente favorecido. Altamente o quê? Favorecido. Vem do charis, caris, que significa graça. Você sabe qual foi a palavra cari usada? Essa palavra aqui foi 2 vezes usada no Novo Testamento. Uma foi exatamente aqui nesse texto de Efésios, e a outra foi quando o anjo Gabriel chegou ali para Maria e disse: Charito, agraciada. O que o anjo está falando? Você é altamente favorecida. E nós estamos aonde? No amado. Todos os dias você pode andar em vitória, porque você é altamente favorecido pelo Pai. Pelo Pai você é favorecido. Diga glória a Deus. Diga sim, eu creio. O perdão de Deus sobre a minha vida é maior do que os meus pecados, os do passado, os do presente e os do futuro. Todos eles já foram julgados lá na cruz do Calvário. E hoje no amado eu recebo a remissão dos pecados, segundo a sua riqueza e graça que está sobre a minha vida. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus, irmãos. Sabe, eu quero falar para você para terminar nessa noite. Qual que é o problema de ficar preso em juízo? O juízo tira a sua dignidade. Quando uma pessoa, presta atenção, vai a júri, vão muitas pessoas para fazer o que lá? Acusá-la. Algumas com provas na mão. Enquanto isso, a pessoa sente vergonha. Mas depois que o juiz faz o quê? Bate o martelo, ela perde a dignidade. Esse que é o problema de você não andar ciente que você é amado. Esse é o problema que você anda sem saber que os seus pecados foram perdoados.
Porque eu quero falar para você, não existe prova para te condenar mais. Amém. Todas elas, todo escrito de dívida, diz a palavra de Deus, que havia contra você, foi rasgado na cruz do Calvário. E hoje, à destra de Deus Pai, está o Filho de Deus com as suas chagas na mão. Por que ele carregou as chagas? Porque hoje nós temos o favor que Jó não teve naquele dia. O diabo, no tempo de Jó, foi lá para acusar Jó diante de Deus. Mas eu quero falar, hoje, o diabo não ousa ir diante de Deus acusar você, porque o Filho amado de Deus está com a prova do perdão, as suas mãos curadas. O diabo não tem nada para falar contra você mais. Você é altamente favorecido, você é amado, você é perdoado, você é justificado, você é abençoado pelo Senhor Jesus. Você pode crescer em honra. Nós vamos deixar essa noite, essa última mensagem sobre honra, saindo daqui sabendo, eu sou um amado de Deus, já não tem juízo, eu posso andar em dignidade, porque o Senhor me perdoou. Mesmo que eu possa ter um passado que me condenava, mas lembre, você é uma nova criatura e tudo se fez novo. As coisas velhas já ficaram para onde, irmãos? Você pode andar como um rei, como uma rainha, porque você foi coroado. Aleluia. E você tem a destra de Deus Pai, o advogado fiel, Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós fomos chamados gratuitamente no amado para viver em vitória. Presta atenção. Quando você conhece e acredita, porque conhecer uma coisa, acreditar é outra. Muitos até o quê? Conhecem. Mas ainda o quê? Não acreditam que são amados de Deus. Mas quando você sabe que já não há juízo, você passa a andar em dignidade. Algumas coisas acontecem com a sua vida, Otacílio. Primeiro, sua maneira de falar muda. Verdade. Segundo, sua maneira de tratar as pessoas muda. Terceiro, a sua maneira de relacionar com as pessoas muda. Eu já tive a oportunidade de assentar de um lado de um rei de Gana, Kingsley Fletcher, um dia na conferência da videira, quando a conferência era numa chácara. Ele é rei e apóstolo de várias igrejas. O país de Gana é 95% cristão, porque o rei daquele país é cristão. Amém. E eu assentei do lado dele. Até o jeito que ele sentava era o quê? Diferenciado. Eu quero falar para você, nós não somos melhor pela nossa diferença física. Deus, Ele quer mudar através da sua identidade. As pessoas que convivem com você vai ver uma diferença extraordinária a partir desse culto aqui. Aleluia. Porque você vai sair coroado, porque hoje o céu vai abrir nesse lugar e você vai ver o testemunho do alto. Eu sou amado de Deus. Diga assim, porque eu me sinto amado. Eu me sinto amado. Eu posso amar. Eu posso. Diga assim, porque eu me sinto perdoado. Eu me sinto perdoado. Eu posso perdoar. Eu posso. Diga assim, porque eu me sinto aceito. Eu vou aceitar as pessoas. Diga assim, porque eu me sinto escolhido. Eu me sinto escolhida. Eu vou também escolher. Diga assim, porque eu sei que eu sou escolhido. Porque eu sei que eu sou escolhida. Eu vou falar para muitos que eles são também. Eu vou falar. Você vai ser testemunho no céu que essas pessoas vão alcançar gratuitamente no amado que você alcançou. Sabe, eu quero convidar você a dar a mão para esse irmão. Eu quero convidar para você orar juntamente na presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha nessa noite testificar no coração de cada um deles. Glória a Oh Deus. Espírito Santo de Deus, Pai de amor, obrigado. Oh Deus. Obrigado porque a tua graça é abundante, Deus. Obrigada, Deus. Obrigado porque nesse tempo, nessa série de mensagens, o Senhor transformou a nossa vida. Sabemos que será um processo
pudesse gerar uma cultura de nós de andar em honra. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui para podermos, Deus, influenciar nessa geração, para que as pessoas, os casamentos, possam alcançar o que hoje nós temos. A honra, somos coroados em honra, recebemos gratuitamente do amado. Eu creio, Espírito de Deus, que esse dia o Senhor está aqui curando sentimentos. Eu percebo, ó Deus, que alguns chegaram aqui com insegurança a respeito do amor do Pai, a respeito da aceitação do Pai. Mas assim como Pedro lembrou a razão por que Jesus era coroado de honra e coroado de glória, porque ele ouviu o testemunho do Pai, que ele era amado de Deus. Senhor, nós declaramos, ó Pai, que sairemos daqui com a mente curada, com a mente santa, ó Deus, enraizada no teu amor. Por isso, Espírito de Deus, eu oro para que cadeias caem por terra. Eu oro, Deus, para que a consciência de perdão seja derramada sobre nós. Ó Deus, que toda consciência de juízo nessa noite venha a ser derribada de nossa mente. Somos libertos de todo medo. Em nome de Jesus nós profetizamos. Olha para uma pessoa aí, diferente do seu convívio. Se possível, pode sair de um lugar para o outro. Nós vamos fazer uma dinâmica. Vamos terminar esse culto aqui de uma maneira profética e abençoada. Amém? Procura uma pessoa aí. Você vai liberar uma palavra de Deus na vida dessa pessoa. Amém? Olha para ela e fala assim: meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida. Creia, você é o filho amado. Você não precisa de provar nada, porque a prova não é a sua conduta, não é o seu esforço em merecer, em ser. A prova foi Deus Pai entregando o seu Filho Jesus lá na cruz, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. E hoje Ele está com a prova em suas mãos, o furo dos cravos, e o preço foi pago. Por isso eu declaro: nunca mais, a partir de hoje, você vai andar em juízo, porque você é perdoado e muito amado. Aleluia. Um abraço na vida desse irmão. Libera uma palavra profética de bênção. Abençoa ele. Amém, irmãos? Nós estamos encerrados o nosso culto nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Que essa semana seja uma semana